Tá começando mais um episódio do Odeio Cinema. Eu sou a Amanda Brandão. Eu sou o crítico que ninguém pediu. E Bruno, meu Deus do céu. Hoje a gente tá chique. A gente tá muito chique. Toda vez a gente tá chique, Eu vou né? até Mas falar uma hoje- frase. Eu vou falar uma frase. Chegamos, senhoras e senhores! Eu não preciso falar mais nada, porque a gente tá aqui com o Marcos Mion, É o Marcos que Mion. toda semana tá na casa de todos os brasileiros, trazendo entretenimento, alegria e, claro, reflexões importantes, que nem ele traz agora no filme novo dele, MMA, Meu Melhor Amigo. Sim, que Então- já tá em cartaz no cinema. Já tá em cartaz dos cinemas. Isso. Marcos, muito obrigada por topar o nosso convite de estar Obrigado aqui. a vocês. Eu queria vir aqui. Eu cobrei minha equipe. Eu adoro o trabalho que vocês fazem. Obrigado pelo espaço e obrigado pela parceria. Nossa, Que sério. legal, o Marcos Mion tá falando com a gente. Chique, Vamos daqui. chique, sério. A gente vai falar muito, claro, de MMA, a gente vai falar um pouco da sua relação, do cinema, da sua carreira. Mas, antes, quando a gente começa o episódio, a gente sempre começa com uma pergunta que é clássica, que é: você se lembra o filme que você assistiu primeiro nos cinemas? O primeiro filme do cinema, eu lembro, foi ET. ET! Eu acho que a galera da minha idade basicamente se iniciou no cinema, na sala de cinema com ET mesmo. Foi um fenômeno muito forte, assim, no mundo inteiro. E a gente via aquelas coisas que a gente nunca tinha visto antes. Começou com o pé direito, né? Porque até um baita filme. Eu lembro que eu fiquei morrendo de medo, tá? Teve medo? Mas muito. Todas as crianças tinham medo. Quando eu assisti Thriller, o clipe do Michael, no Fantástico, eu morri de medo uma semana. Porque a gente não via essas coisas. Você não tá entendendo? A gente não via essas Sim. coisas. Um lobisomem, a gente via os pelos saindo da cara. Era muito efeito, né? Porque a gente não estava acostumado. E ver o ET na tela do cinema, eu era muito pequeno. Eu lembro que na cena que o ET fica doente, que vem as ambulâncias, sabe? Aquela aí, o ET tá meio meio dando uma triste, morrida né? e tal. Eu fiquei com muito medo daquilo, cara. Muito. Me impactou, assim, gigantemente. E você já mostrou ET pros seus filhos? assim? Já. Eu crio meus filhos com cultura da minha época. Então eu fiz com eles toda a sequência de filmes dos anos 80, de Legal. filmes dos anos 90, início dos 2000, e depois eles caminharam sozinhos. Com streamings agora, principalmente, eles caminham muito sozinhos no autoletramento cultural cinematográfico. Mas antes disso, e principalmente lutando contra o 1.5 e o 2.0, Sim. e lutando para eles terem a paciência e a sabedoria de se permitirem assistir uma obra como aquela equipe, aquele diretor quis Uhum. ver aquela história como ele quis contar. Sim. Então eu volto para os filmes dos anos 80, 90, início de 2000, eles são super letrados nesse sentido. Que legal. Não todos, mas quando eu mostrei, quando eles assistem esses filmes, eles reagem muito diferente aos filmes de hoje em dia, tá? Por exemplo, esperar crédito já é uma coisa que eles ficam meio, sabe? E aí? Caramba, o que tá acontecendo? Aí já quer pegar o celular e fala, não, entra no clima, ouve a música, É. sente o clima que nós estamos entrando, o Sim. lugar para onde essa história vai levar a gente, e aí eles embarcam. E aí quando eles assistem a esses filmes, eles adoram, cara. Eles amam. Os personagens, eles eram mais profundos, Era. sabe? Cinema dos anos 90, assim. É legal ver isso também, até tipo a gente mesmo, quando não tem muita bagagem dos clássicos, porque a gente constrói as referências, né? A gente vê Sim. o quanto eles revolucionaram os outros filmes e a gente vê um pouquinho desses filmes dos anos 80, dos anos 70 nos filmes de hoje. Eles são a base, assim, para a maioria, quer dizer, para praticamente tudo, né? Sim. Sim. Tudo são eternas releituras, né, daqueles temas e tal. E eu vou falar isso para vocês. Viver, que eu tive a oportunidade de viver o lançamento dessas coisas, era acachapante. A gente ia ao cinema, era coisa tipo Independence Day. Tem vários filmes assim que eram. Até o próprio Rock, cara, que é a minha maior referência. Assim, eu lembro de eu indo no cinema assistir Rock 4, olhando para aquela tela, vendo aquele homem daquele tamanho, e falando, meu Deus, eu quero ser assim. Desse tamanho. Exatamente, eu lembro disso. Eu quero ser assim um dia. E aí, Círculo da Vida, eu tô lançando meu filme de luta. De Que luta. da hora. Você fez de tudo pra chegar ali também, né? Assim, você foi construindo toda essa trajetória pra chegar lá, né? Você diz o quê? Pra fazer o filme? Sim, no filme também. E também pra ter toda essa história do MMA que você criou dentro do Ah, filme. não, sim, mas é que assim, é importante falar pra galera que gosta de cinema, e aí eu vou amarrar na sequência, que é muito difícil a gente fazer cinema no nosso país. Sim. Nós somos, assim,
ávidos consumidores de cultura. A gente sabe, nós somos um povo que vive de televisão. Sim. A Televisão gente foi criado com aberta. TV, né? Cara, ele é a maior potência do nosso país e sempre será, Uhum. falando nacionalmente. E daí a gente se interessa por... A gente assiste filmes de todos os países dos streamings agora, a gente está por dentro de todas as séries, a gente comenta nas redes sociais de todos os diretores, Sim. a gente é muito ativo culturalmente. Muito. Mas a gente tem que ter a consciência de que, para nós, para o nosso país, tudo que é feito tem que ser apoiado. É. Tudo que é feito. E aí eu às vezes falo isso assim para quem faz umas críticas, e que às vezes não são críticas mais para tirar uma risada ou para dar uma diminuída, porque a gente sabe que hoje em dia quem taca pedra acaba tendo um destaque, e aí Sim. tem essa O hate dá mania certo, do né? hate, que você sabe que você vai ganhar destaque se você falar mal e não falar bem. Uhum. Só que, cara, para pensar, todos nós aqui que vivemos, gostamos, amamos o cinema, se a gente joga contra, se a gente fala mal, a gente está contribuindo para aquilo acabar. Sim. A gente está contribuindo para aquilo nunca mais acontecer. Sim. E isso é muito triste. E a gente fomenta. Se falar mal, a gente fomenta um pensamento de que não Exato. vale a pena fazer cinema no Brasil. Exato, exato. É o que mais me Ao frustra. invés de apoiar, que é o que a gente precisa. Sim. Sabe, pô, mesmo o meu filme, o MMA, não gostou de alguma coisa, não gostou de outra, pô, faz parte. Óbvio que ninguém vai gostar de tudo, de todos os filmes, mas tenta olhar o lado bom, vai nas redes sociais e destaca o lado bom. Claro. Porque esse filme indo bem, cara, vai abrir porta para fazer mais Muita filmes, coisa, né? para as empresas investirem mais, Sim. e a gente ter outros players fazendo o nosso mercado fomentar. A gente precisa dar as mãos em torno Uhum. do cinema. Inclusive, o seu filme, ele pode ter vários braços ali, né? Ele pode ter uns spin-offs, umas continuações. O multiverso. Pode. Não, a história permite. Pode, né? Não, a história permite muito Não, o isso. Rock Balboa, né, cara? Eu Saga, né? que saco, a minha pergunta ia ser lá pro fim, mas eu vou fazer agora. Tipo assim, porque eu fiquei viajando enquanto eu assistia, né? Tem o Rock Balboa, e aí tem o Creed, o seu filho tem toda uma veia artística. Imagina no futuro. O Tefo, o meu filho Tefo. pessoal. Isso. Meu filho meu. Aí imagina lá pra frente, mais pra frente. Aí faz uma continuação, você e o Tefo. Imagina. Olha aqui! Já pensei, Imagina. tá? Eu já Ó, trouxe todo o roteiro. quantas ideias já foram lançadas aqui Você nesse já podcast, hein? já foi pro futuro. Já foi pro futuro. Que demais, cara. Imagina Pode anotar, gente. continuar ali como... Ia ser demais. E o Tefo, ele é muito natural. Ele acabou de gravar uma série no Globo. Ele tem muita veia artística, né? E ele manda muito bem, assim. Que legal. Super bem, cara. Cara, obviamente, sabendo de tudo que envolve, tudo que está por trás, né, de uma carreira artística dele, nunca deixaria ele se expor se eu não confiasse, se eu não Sim. acreditasse e se eu não soubesse que ele realmente estava fazendo bem. Sim. E ele mandou bem demais, assim. Que legal. Então que bom. Já imaginou que loucura? Viu? Você gostou da ideia? Max Machadinha. Isso! Ele pode ser só... Assim, você continua... Ele ser a Eu sua já tô velhão, ou um técnico aposentado, e ele vai pros rings. Gostou? Ó, Gostei. era eu do gostei. o espelho Eu do gostei. crescimento. Mas deixa eu falar uma coisa só pra gente fechar esse tópico do cinema brasileiro, que eu acho importante pontuar aqui também, como muito desse posicionamento das pessoas, eles vêm de um lugar de preconceito, porque tem gente que nem, né, Gente, é que tão fala louco. sem nem Me assistir. fala vocês que vivem mais esse universo mais intrinsecamente, por quê? Por que tem essa mania e essa vontade de falar mal do cinema brasileiro em geral? Em geral. Também não entendo. Parece que só quer gostar do que vem lá de fora. Sim. Porque é só da play. Eu acho que toda produção brasileira, independente do gênero, independente da história que tá contando, ela tem um peso diferente na gente. Porque quando a gente vai mergulhar na nostalgia da infância de uma pessoa, a gente vai identificar elementos que a gente viveu. E quer saber uma coisa? Filmes nacionais falam com a gente muito mais do Muito que mais. filmes Também. internacionais. Filme de comédia, a gente ri muito mais com filme de comédia nacional do É que nossa gringo. cultura, é nosso Senso de humor brasileiro. não Cara, tem eu outro fico lugar, né? revoltada com essa mania de, né, que nem dessa coisa que fala de vira-lata, de falar É mal isso. do que é daqui. É Aí, isso. ai, novela é uma porcaria, não assisto isso aí. E, gente, isso acontece inclusive aqui. No podcast, tipo assim, às vezes as pessoas comentam, sabe, assim, coisas, não sei o que lá, filme brasileiro, não vou assistir. Gente, para com É isso. isso. O que eu li de comentário assim, eu não assisto filme nacional. Que loucura! Do nada, do nada. Mas baseado no quê? Exato. No É. quê? Assim, nós temos filmes maravilhosos, cara. A gente tem artistas brilhantes, temos diretores muito, muito visionários, talentosos, equipe, profissionais. E assim, e aí tem o outro lado também que a gente tem que enxergar um pouco, que são
milhões, são milhares de famílias que vivem desse universo, sabe? Que se dedicam ao audiovisual, se Sim. dedicam ao cinema. E eu falo, cara, porque agora eu conheci eles, assim, são guerreiros, cara. Fazer cinema no nosso país é pra guerreiro, assim, sabe, cara? Sim. Por exemplo, é tudo muito contado, Uhum. tudo, sabe? Não é uma verba que nem Hollywood, o Tom Explodiu Cruise quebrou o joelho lá Sim. pulando, segura 6 meses, em que volta. Não tem essas coisas, Sim. sabe? Não tem. A gente tem que entregar com o que a gente tem e a gente faz milagre, cara. Então seria muito bom aqui, todo mundo que tá assistindo, quem tá assistindo com certeza gosta de cinema, que a gente abraçasse a nossa cultura, Claro. o nosso povo. Nós somos brasileiros, cara. A gente fica com o olhinho lá fora, mas nós somos brasileiros. E a gente Exatamente. tem que honrar e louvar a nossa própria cultura, cara, Claro. nossa arte. Eu sou muito desse discurso também, de que a gente tem que assistir, tem que ir no cinema assistir, tem que valorizar, porque se a gente não valoriza, tipo, a gente tem que entender que não, fora daqui, não vai ser valorizado se a gente não valorizar. Exato. É até engraçado, porque ainda estou aqui, tá tendo toda essa repercussão que é maravilhosa, super justa e tal, mas a gente tem vários outros Vários ainda outros. estou aqui Muito, cara. dentro da filmografia do cinema brasileiro. Exatamente. E que bom que esse sucesso todo pôde abrir Abrir os olhos, Os e o olhos, coração também para as pessoas. chamar a atenção, e aí a gente tá vendo vindo com Auto da Compadecida 2, vindo com números maravilhosos, Sim. e que isso se torne uma realidade, porque, cara, esses números mostram que as pessoas vão e gostam e recomendam, e vai o Sim. boca a boca e tal. Cara, tudo se resume assim, se nós não apoiarmos, nós estamos contribuindo para o fim daquilo. É. E como pessoas que gostam de cinema, a gente não pode querer isso. Sim. A gente tem que apoiar para ter cada vez mais. Sim. E aí sim, quem sabe um dia a gente tem uma indústria, como é em Hollywood, porque a gente não tem uma indústria, né? Nós temos guerreiros, nós temos pessoas que acreditam no cinema, É que vão verdade. lá e fazem, assim, que é mais ou menos o processo que eu tive que passar com o MMA. É algo que eu até tinha essa Vamos pergunta entrar pra no te ponto, fazer. Quero entrar nesse ponto, porque esse projeto é muito do seu coração, né? Muito. Então, como é que foi tirar do seu coração, tirar essa ideia ali e fazer? Porque a gente, né, como a gente consome muito, a gente sabe muito, é muito difícil de fazer, né? E aí você teve essa ideia. E eu até vi uma entrevista que você falou que foi logo depois, após o falecimento do Gugu, É. que veio essa coisa de quero fazer um filme. Sim, foi aí que eu tive o estalo Um para estalo fazer. de quero fazer um filme. Exato. Então, como é que foi, assim? Cara, eu posso responder aqui de várias vertentes, assim, porque eu acho que é de interesse, né, de quem consome esse meio, assim. Começando conceitualmente, né? A ideia realmente, eu já tinha essa ideia antes, porque eu sempre quis honrar a arte de atuar, que foi a arte que eu estudei a minha vida inteira, Sim. foi a arte que me salvou no pior momento da minha vida, que me encaminhou. A arte que me deu tudo que eu tenho é a arte do ator. Uhum. E então eu tinha uma dívida grande com Atuação. a atuação e em fazer um trabalho como ator que reverberasse de uma forma grande, porque eu faço teatro, mas o teatro é muito efêmero e é muito para aquela plateia que está lá. Uhum. Mas eu queria fazer uma coisa assim que se assimilasse à minha carreira de comunicador, no sentido de abrangência, no sentido de chegar, né, De no ficar, Brasil né? inteiro, O cinema de fica. ficar. Então, e eu tenho os Verdade. primeiros registros de 2017, quando eu comecei a falar sobre esse filme, 2017, olha quanto tempo. Até uma curiosidade, eu fui na pré-estreia do Avengers, do primeiro, em Los Angeles, e que foi uma das experiências mais surreais da minha vida, assistir o filme com os caras. Nossa, que loucura. Doideira, né? Não, foi uma doideira. Então, tipo assim, você não tá entendendo, aparecia, sei lá, aparecia o Thor. Aí virava pro lado. Não, assim. não é que virava pro lado, era meio pré-estreia, eles estavam lá, então, tipo, todo mundo, aí eu olhava pra trás assim, ó. Sabe, muito louco, assim, muito louco. E uma das coisas, curiosidade, assim, que eu nunca vou esquecer, é que a gente tava num lounge ali pré-filme, e estavam todos, assim, estavam todos os Avengers, menos o Robert Downey Jr. Uhum. E, cara, de repente, começaram a abrir um caminho e empurrar, assim, tipo, o Mark Ruffalo tava assim do meu lado, e ele foi meio que empurrado junto comigo, assim. Aí a gente foi meio saindo pro lado, sem saber o que tava acontecendo, e os caras abriram uma passagem, Pro e lá Downey veio o Jr. Robert Downey Jr., cara. Você acredita nisso? Eu acho, isso mostra o valor que a Marvel dá pra ele, que ele tem pra Marvel, porque Sim. até os outros super-heróis estavam meio sendo empurrados juntos. Mas com licença, Mark Ruffalo. Não, e meio que todo mundo aceitou, sabe? Todo mundo assim, beleza, tal, é o Robert, tal, não sei o quê. E só uma curiosidade. Muito legal. E aí eu tava lá, e aí o Selton Mello tava morando lá nessa época,
E eu liguei para ele, eu fui almoçar com ele. E foi a primeira vez que eu conversei sobre a minha vontade de fazer um filme que contava a história de um pai que ressignificava sua vida através de um filho autista. E o Selton foi, cara, super generoso comigo. Eu lembro na época eu pedi todas as dicas do mundo, ele me indicou Legal. roteirista, me indicou, cara, que ele já conhece todo mundo da indústria. Foi muito generoso comigo, assim. É porque foi assim, uma entrada sua nesse universo cinema, porque você já tinha feito outros filmes, mas seu projeto. Eu nunca tinha feito filme. Mas algumas participações. Imagina, eu fiz participação, tipo, no filme do Chorão, porque o Chorão me ligou e falou assim: meu Zera, vem aí, mano. Eu falei, claro, mano, eu vou falar não pro Chorão, mas beleza. assim, foi Aí sua fui lá e me entrada. empurraram na piscina, corta, valeu, diária. Eu, tipo, não sabe, foi participações em filmes de amigos. O outro filme que eu fiz foi o Luciano Huck, a mesma coisa. Pô, irmão, tô fazendo um filme, faz uma ponta? Faço, beleza, tal, tudo certo. Foi sua entrada nesse universo, né? Eu nem considero uma carreira cinematográfica, eu considero esse o meu primeiro filme de fato, assim. Sim. É É que como você já fez alguns, eu fiquei assim, falei, vou falar que ele já fez, porque de fato já fez, né? Mas então é isso mesmo, porque pra mim é a sua entrada nesse universo. Esse é meu filho, essa é a entrada. E é uma entrada mesmo, porque daí a gente. Olha, eu já tô indo adiante, mas sem nem fechar o negócio conceitual. Então, só para fechar a parte conceitual, começou lá atrás. Vou resumir, tá? Eu falei pra vocês que eu vou embora, né? Não, mas tá ótimo aqui os Quando detalhes. Não, por mim esse episódio tem 2 horas. Quando o meu saudoso amigo Gugu Liberato faleceu, eu fui muito impactado com a forma que noticiaram. Em todo lugar eram 10 imagens aleatórias que nem de perto representavam tudo que ele fez na vida dele, na carreira dele, que, pô, algum editor teve que fazer o job de juntar ali as imagens e É tudo muito rápido também, tudo né? muito rápido, né? Não era uma coisa esperada, e o editor fez o melhor que ele pôde, mas mesmo assim, cara, não é um material que honra a carreira dele do SBT, do Viva a Noite, não sei o que, de tudo que ele já fez, que foi muita coisa. E muita gente não sabe, mas o Gugu, ele era o cara muito louco da TV, tá? Nos anos 80, é bom relembrar disso. Louco de, tipo, atravessar um outdoor com um Chevette do nada. Só pelo. Tudo pelo entretenimento, né? Não, eram coisas malucas, assim, eu cresci assistindo isso. E aí, isso me impactou muito, assim, e eu não queria que acontecesse comigo. Eu fiquei com isso na cabeça, falei, poxa vida, eu agora, esse mês, agora eu tô completando 25 anos de carreira de comunicação, né? Falei, cara, eu já fiz tanto, dediquei a minha vida ao entretenimento das pessoas. E se acontecer comigo, na hora que eu for, se acontecer isso, de alguém juntar 10 imagens minhas recentes, que não digam nada de toda a minha trajetória, que não linkem com o que eu já fiz na MTV, com o que eu já fiz na Record, e não passe adiante, porque daí o que acontece? Para a eternidade, quando foram querer saber de mim, vão pegar essa notícia principal e as imagens estão lá e é essas que vão perpetuar. Sim. E isso me deixou, cara, muito tocado. Reflexivo. Reflexivo, e eu falei, eu não quero que isso aconteça comigo. Uhum. Como é que eu posso fazer isso Nossa, que comigo? legal da onde veio. Fazendo um filme. É Porque doido, o né? filme fica começo, meio e fim, e a mensagem que eu quiser passar vai ficar eternizada através do filme. E aí que me caiu a ficha de que aquela vontade que eu vinha fomentando era necessária. Era muito importante. E tinha que ser um filme autoral meu, mesmo, porque eu queria deixar essa mensagem. A mensagem do filme é: um homem que não luta pela sua família, não luta por mais nada nessa vida. A mensagem é essa, é uma homenagem à família, é uma homenagem à mudança transformadora que um filho causa na vida de uma pessoa, é uma mensagem de resiliência, de superação, de quando todo mundo te considera já uma carta fora do baralho, você tem que acreditar em você para voltar. Uhum. O filme tem muitas camadas, assim, de Sim. pilares meus, que eu Muito legal. acredito. E que se for para ficar uma coisa no meu legado, de tudo que eu já fiz na vida, que fique esse filme. Sim. E aí meus bisnetos, se um dia quiserem entender quem eu fui, ou o que eu defendi, o que eu falei, eles vão assistir MMA, meu melhor amigo, e eles vão entender. Porque, de resto, como é que eles vão achar as loucuras que eu já fiz? Não, vai estar tudo compilado numa edição de 10 imagens e eles não vão ter acesso. Sim. Nossa, que demais. Muito bonito, né? Eu tinha visto essa parte, era texto, na verdade, né? A questão do Gugu. Aí eu falei assim, vou levar, porque eu achei Foi isso. o que me motivou, assim, eu sou muito preocupado, assim, muito obcecado com o legado, sabe? Com o que vai ficar. Pô, eu tô aqui, né? Todos nós estamos aqui fazendo o quê? Lutando por quem? Deixando o quê? Né? Qual é o significado da nossa existência? Sim. E eu sou muito obcecado com isso, assim, eu quero que valha a pena, eu quero honrar o ar que eu respiro, que eu gasto, né? Aham. Entre tantas pessoas, uma parte do oxigênio é gasta por mim, então que vale a pena, né? Que as árvores estejam fazendo o trabalho delas e não sejam vão. Que vale a pena. E esse filme, ele me trouxe isso, ele me trouxe essa paz. Que legal. Fala, ok, agora eu tenho uma mensagem para ficar para a eternidade e que eu assino embaixo e que se for só essa,
Tá ótimo. E o mais legal é que você conseguiu fazer uma relação, mesmo que mínima, com o Rock Balboa, que você sempre fala que é tanto. É um Na filme mínima, que você foi... mínima, mas eu digo assim. Generosa. Sim, mas assim, você conseguiu fazer uma relação, só que não é sobre a luta, né, o filme. Você trouxe essa referência, mas o filme não é sobre isso. Então, foi sem querer o fato do MMA combinar com o Meu Melhor Amigo ou vocês chegaram nessa coisa no primeiro. Como que foi isso? Não, é assim, pra mim, muita gente fala de Shakespeare, né? Muita gente fala de Shakespeare. Mas nem todo mundo dá o valor para Rock Balboa do jeito que deveria. Aquela saga, tudo Tatuem que essa você... frase. Não, essa frase falam muito de Shakespeare, mas deveriam falar de Rock Balboa. Tá. Todas as relações humanas estão lá, todas as dúvidas, todos os medos, todas as quedas, todas as levantadas, É o filme que você mais viu na vida? sem dúvida. Não, eu tenho um compromisso anual, eu assisto todos os anos, eu assisto em Eu tô todos. curioso, eu acho que eu nunca vi. Ai, Acho que eu caramba. nunca vi Rock Balboa. Tá ofendendo o Marcos Mion em tantos níveis. Depois disso aqui, eu tô pronto pra chegar com o meu caderno e anotar lições de vida. Você sabe que ganhou o Oscar de melhor filme, né? Claro que eu sei. Óbvio. É verdade, bicho. Não, eu sei, Não, eles têm que assistir, cara. mas vou assistir, prometo. Não, tem que assistir, assim, e é muito a minha bíblia pessoal, Ah. assim, Rock Balboa, ao longo da minha vida toda, me pautou, me ajudou, me levantou, e quando eu era pequeno, eu assisti no cinema e falei, cara, um dia eu quero ser... Não falei, nem falei um dia eu quero ser, eu falei assim, meu Deus, será que é possível Ser assim. ser assim? Desculpa, ser assim? E então, quando eu comecei a pensar no argumento do filme, Uhum. eu comecei a botar os meus pilares, né, para construir essa história. Então, eu sabia que eu queria contar a história de um pai que tem a vida transformada por um filho autista, então tinha que ter autismo, porque esse é o meu propósito, esse é o propósito que Deus me deu, tinha que estar inserido. Não é um filme sobre autismo, é muito bom deixar isso claro. É um filme que tem autismo, trata da causa, assim como trata de paternidade, que eu acho que é o ponto principal do filme. Parentalidade, abandono paternal. A gente passa também, assim, pela batalha contra o câncer, a gente passa sobre a gente tem cenas de luta maravilhosas, coisa assim, de deixar gringo de queixo caído, assim. Mas a gente mostra que a luta real mesmo é a luta do dia a dia, Uhum. é a luta fora do ringue. Então fui construindo esses pilares. MMA veio do Paulo Cursino, que é o roteirista, que é um dos maiores roteiristas que nós temos no país, um dos caras de maiores sucessos de filmes que a gente conhece e adora. E ele que trouxe a ideia do título com esse anagrama, de MMA, em vez de ser Mixed Martial Arts, ser meu melhor amigo. Eu achei muito E legal. amarra tudo, cara. Amarra Mente tudo. de titânio. Dente de titânio. Então, o Paulo Cursino é um gênio, cara. E sabe o que é legal? Tem muitas pesquisas que eu não sabia que existiam até eu conseguir a duros cotovelos entrar dentro do meio cinematográfico, que é uma panela muito fechada mesmo, e eu não me considero ainda dentro, mas pelo menos eu tenho filme, eu comecei a entrar, às vezes começaram, né, a entender que eu tenho, que a partir de agora eu quero esse propósito para mim também, que existem muitas pesquisas. E aí, se o título, ele puxa majoritariamente um público masculino ou feminino, ou as imagens. Sim. Então, assim, a minha preparação física e as cenas de luta tomaram uma proporção muito grande. E aí, nas pesquisas, e o pessoal da Disney começou a ficar com medo que achassem que era um filme estritamente masculino, e um filme de luta. E o título MMA, todo mundo sabe que é uma luta violenta. É. Mas no momento que você quebra e mostra que é meu melhor amigo, e é a história de um pai com um filho, aí você tem um título que flerta ao mesmo tempo com o público masculino e com o público feminino. Sim. Isso é coisa de mente de titânio aí. Nossa, é um processão. E como que foi estar desse lado? Já que é um lado novo, né? Você teve contato com filmes, assim, de pontinho e tal, mas dessa vez mergulhou de cabeça. Você se envolveu na produção, assim, geral do produtor filme? do filme. E como foi? Como foi? Porque 25 anos de carreira de comunicador pra primeiro filme da carreira, eu acho que, apesar de ter muita coisa nova, né? parecidos, é um universo completamente novo, né? 100% novo. A gente tá aqui hoje conversando, no dia dessa conversa aqui, o filme estreou ontem. Eu tô com sentimentos que eu nunca tinha sentido na vida, assim. Que delícia. Muito legal. Aham. Com 45 anos, essa altura, ter uma espécie de ansiedade. Borboletas no estômago. Borboletas e fogos de artifício aqui no peito, assim, tá sendo uma coisa encantadora, assim, encantadora. Foi tudo muito novo, tudo muito encantador. E essa experiência de conseguir entrar dentro do universo cinematográfico é algo que,
parece maluco que eu vou falar, porque nós estamos aqui divulgando um filme que está em mais de 600 salas, o país inteiro. Acabei de ficar sabendo que o número de matérias feitas foi um número estrondoso e tal. Ei, gostamos. Muito, muito feliz com tudo isso. Mas até não muito tempo atrás, era muito distante. Era. Muito. Era improvável que isso estivesse acontecendo. E aí o que eu gosto de falar? Que eu, como ator, eu ficava alimentando, assim, internamente, que uma hora alguém ia olhar pra mim. Sabe que nem olharam pro John Travolta no Pulp Fiction, que ele tava a maior cara sem fazer nada, sem Sim. fazer filmes relevantes e tal. Aham. Você vamos trazer esse cara de volta. E aí fizeram Pulp Fiction e uau, John Travolta is back. Eu ficava com essa coisa assim, a uma hora alguém vai olhar pra mim e falar, pô, meu ator, cara. Vamos trazer, vou fazer essa proposta pra ele, vou fazer um convite pra ele e vamos fazer ele É um filme. atuar, né? Aham. E encantar todo mundo, não sei o quê. E esse convite nunca veio. Aí eu fui fazer meu próprio filme. Aí eu arregacei a manga e falei, cara, não vai vir esse convite, não vai vir. E apesar de eu conhecer vários diretores e de muitos já terem me visto no palco do teatro e já terem me falado, caramba, bicho, você é ator, vamos um dia fazer alguma coisa. E se vamos um dia fazer alguma Mas coisa, vamos se ver, é né? o famoso qualquer coisa me liga, tá? Aham. Não, a qualquer gente coisa eu te ligo, né? Então é pior ainda. E aí eu fui entendendo que não ia acontecer esse convite, cara. E assim, corroborando para a história que eu falei que até pouco tempo atrás não aconteceria, o que só permitiu esse filme de fato acontecer, e eu tenho toda a humildade do mundo para falar isso, é a posição profissional que eu consegui chegar. Uhum. Sim. E eu tenho 4 anos trabalhando, eu não tenho, estou completando, indo para o 4º ano de apresentador dos sábados da Rede Globo. E a gente sabe que os pontos de maior destaque do entretenimento televisivo brasileiro é o sábado e o domingo da Rede Globo. Uhum. E é inegável o quanto as coisas mudam na sua vida quando você consegue atingir Uhum. esse patamar. Sim. E foi isso que permitiu o filme acontecer, porque eu tive meus parceiros, patrocinadores que entraram junto, Uhum. eu consegui ter a Formata, que é uma das maiores produtoras que a gente tem hoje. A Formata, na verdade, eu até tinha antes da Globo, eles já estavam comigo já há mais tempo com esse projeto. Porque, por coincidência, a Dani Buzzoli, que é uma das sócias da Formata, a filha dela e minha amiga são amigas de escola. E aí, numa reunião de escola, eu encontrei a Dani e nós começamos a conversar sobre esse filme. Então, mas assim, o tamanho que ele ficou, ele com certeza só aconteceu pela minha posição dentro do entretenimento brasileiro. Tem Antônio Fagundes, tem Andréa Horta. Cara, é um elencaço, né? É o elenco de primeira, cara. Sim, É o elenco total. dos sonhos. Aham. Dos sonhos. A Andréa Horta tá muito. Você e a Andréa Horta estão muito, muito conectados no filme, assim, tá? Cara. Dá pra perceber. E vocês já trabalharam juntos, né, na Não, verdade. então, uma das minhas participações foi num desses filmes que foi com ela, mas 20 anos atrás, cara. Sim, Muita calma nessa hora. Que É, Bruno Mazzeo. é O verdade. Bruno me ligou, mesma coisa. Meu Zerado, fazendo filme, faz uma ponta. Faço, beleza. E essa ponta era com a personagem da Andréa Horta. Sim. Então foi muito engraçado isso, porque se parar pra pensar, a Andréa Horta é a única atriz com quem eu contracenei na minha vida. Sério? Do cinema? É. Ah, sim. Porque eu fiz essa ponta lá há 20 anos Aham. atrás e depois ela faz a atriz que se desenvolve no par romântico do Max Machadar. Ah, Perfeito. que legal. Já vai, daqui a pouco vai virar igual a Dan Sandler e a Jennifer Aniston. Pô. Eles fazem todos Por juntos. mim, cara, por mim tá mais. A gente brincou Mas sobre é isso. uma baita de uma dupla mesmo. São uma baita de uma No dupla. set a gente falou sobre isso. A gente fez essa Referência. conexão e eu sou muito grato, assim, muito, porque a Andréa se não é uma das melhores atrizes que a gente tem no nosso país. É muito impressionante o nível de entrega e de compreensão do que tá acontecendo e que ela consegue impor na Uhum. cena, assim. E uma curiosidadezinha, assim, boa, assim, de bastidores pra quem gosta Eu amo. de filme. Amamos. A Por aqui. primeira cena do MMA, tipo assim, primeiro dia de set, eu ainda achei que eu ia chegar lá, conhecer a equipe toda, porque eu não conhecia a equipe toda até então, só por Zoom.
eu estava preparado para entrar, fazer um discurso motivacional, agradecer todo mundo. Quando eu entrei no set, era o set do hospital, para quem já viu o filme sabe, então, que foi uma das cenas do final do filme, Ai, meu Deus. de maior emoção Sim, e conexão. e conexão, e foi a primeira da história do filme. Difícil. Nossa. Cinema tem isso que é muito difícil, É que muito grava louco, tudo muito louco, né? Muito louco e muito difícil. Aí eu entrei no set achando que eu ia ter esse momento. Quando eu entrei, já tava todo mundo correndo que nem maluco. O Alvarenga, diretor, aqui, bota a luz, não sei o quê, todo mundo, cara, galera da luz, galera, não sei o quê. Eu entrei assim, eu falei, meu, o bicho Tá muito bom, né? o bicho já tá pegando, assim, o barco já tá na água, já botaram Sim. lenha, já tá, meu, todo mundo remando. Eu falei, vambora, então. Aham. E era uma cena difícil, porque é uma cena que é o ápice de emoção entre os personagens Uhum. e de conexão entre eles. E eu não via a Andréia há 20 anos. E não é que eu tinha tido uma relação com ela há 20 anos, não. Eu não vi, não falei com ela desde que a gente fez essa ponta lá atrás. Falei com ela, obviamente, para convidar ela para fazer o filme, assim, mas foram conversas mais falando sobre o filme e tal. Não era uma pessoa que eu frequentava, que Sim. tinha um tipo de relação É. como a gente desenvolveu depois do filme, óbvio. Então é muito louco isso, que você tá ali assim, com tudo acontecendo assim. Aí você tá assim, meu, André, a hora tá na sua frente, assim. No Aí, dia 1, Dia 1, aí, pô, e aí, pô, que bom que deu certo, bom que você tá aqui, tá bom, vamos lá. Bom, agora eu vou chorar por você, né? Vamos lá, vai. Então, é, tipo, muito maluco, assim, a vida de ator, assim. Muito. magia do cinema. É a magia do cinema, que depois vira um quebra-cabeça. É a magia do Isso, né? Eu acho isso muito doido. E sobre isso E também. desculpa, eu vou só terminar esse momento que, assim, que eu preciso dar essa valorização pra Andréia, porque tava numa loucura, que tava todo mundo ainda se acertando ali, né? O Alvarenga também, o pessoal da produção, Sim, os o pessoal da primeiros luz, dias. tava todo mundo ainda meio, e a gente tava gravando numa locação, então tava tudo meio estranho, assim. E aí a gente começou a fazer as cenas, e era a primeira cena que, de fato, o Alvarenga me dirigia, porque só tinha ensaiado, e dirigia a Andréia. Ele também tava ali buscando, né, a linguagem dele, o momento dele ali, tudo, e a confiança em nós. E aí tava tudo muito truncado. Cara, começou truncado, assim. Começou, assim, de um jeito que, cara, parou, voltou, daí deu um negócio da luz, refez a luz. Sabe quando... Caramba, e eu, André, ali, tendo que ter aquela emoção muito forte, assim. E que é maluco, porque olha que loucura isso. A gente fez a primeira cena e depois a gente passou o filme inteiro pra chegar naquela emoção, pra construir como a gente ia chegar lá. O que é bom também. Muito doido, gente. Não, eu acho mais ou doido menos, demais. cara. É muito mais fácil você ir construindo e gravar a cena final depois que Ainda já estou tem... aqui, já fez tudo É, cronologicamente. mas é muito difícil. É muito difícil. Geralmente Não, nunca é tudo assim. picotado, É né? difícil e é arriscado. Porque se a gente não tivesse chegado na emoção, Sim. e se duas cenas antes, a gente tivesse tido uma emoção maior do que a cena final, isso passa pra quem tá assistindo, né? Sim. É uma responsabilidade enorme, assim. E aí a Andréa pediu 1 minuto. E aí ela falou assim, ó, Valinha, pera, dá 5 minutos aqui pra gente. Ela pegou, ela me olhou e falou assim, me abraça. Cara, eu abracei ela. A gente ficou, tipo, sei lá, uns 3, 4 minutos É, abraçados, conexão, né? em silêncio. O set ficou em silêncio absoluto. Quando a gente soltou, cara, eu já tava destruído, ela tava Nossa. destruída. E aí o Varenga falou, ação. E aí a cena veio, assim, cara, ela foi muito... Aí eu falei, você é muito cabulosa, cara. Que legal. Muito, muito generosa também, sabe? É lógico. Ela me abraçou naquele momento, porque eu tava muito enferrujado de atuar pra câmera. Tava muito enferrujado de atuar ponto, assim, sabe? Então, aquele momento, ela me centrou demais. Muito legal. Demais. Devo muito, muito a ela, assim. Muito legal. Uma conexão e uma entrega, né, naquele projeto também, assim, muito bonito. É, porque também todo mundo que se envolveu nesse projeto sabe do carinho que você tem por Por ele. ele. É o seu bebê. É o seu projeto. É um dos seus bebês. Ainda Sim. bem que não veio o convite antes, porque agora você fez um filme que é totalmente você. Exatamente. É Todo mundo Totalmente o tava que você quer lá. passar pras pessoas, É tudo entendeu? no tempo de Deus. Exato. Tudo. E aí também tem essa questão, né? Você tá contando a história da sua vida, mas também tem um personagem ali no meio. Não é a história da minha vida, assim, que é importante São falar. coisas da sua É vida, né? importante falar, porque às vezes as pessoas têm essa percepção, porque é um pai com uma criança Uhum. autista e tal. Mas é muito importante falar que não é uma biografia minha, Sim. não é a minha história com o Romeu. Uhum. Eu emprestei, sim, muitas situações que eu vivi com o Romeu Sim. pro Max Machadada viver com o Bruno, né, com o filho dele. Mas o Max, ele tem que representar ali uma categoria, sabe, de pais Uhum. atípicos. Genericamente, ele tem que
ter atributos da maioria dos pais. Sim. Só para a maioria dos pais se reconhecerem Uma coisa que nele. eu percebi muito no filme, que eu até fiquei pensando sobre isso enquanto eu assistia, é que você teve que retomar alguns sentimentos que você teve quando você viveu isso de verdade na sua Sim, vida. tive, cara. Que, por exemplo, tem aqueles momentos que ele não consegue lidar com barulho. E aí você também não consegue lidar porque ele não consegue lidar com barulho. E eu fiquei pensando, é uma coisa que provavelmente ele viveu isso na vida dele, ele teve que trazer de volta pra viver aquilo no filme, né? Aconteceu bastante isso, né? Aconteceu muito, cara. Até porque o Romeu, meu filho tá com 19 anos. O Gui, que interpretou o Bruno, ele, ali na época da filmagem, ele tinha 10, o personagem tem 8. Uhum. E o personagem passa por coisas que o Romeu já passou, que eu emprestei pro filme, Sim. e que ele não passa mais. A gente não vive mais isso. Então, essa convivência me levou para lugares que eu não visitava há muito tempo, assim, abrir Pensei muito sobre gavetas isso. que estavam fechadíssimas, que eu nem lembrava que Nossa, é existia. muito doido. Trancado, né? É muito doido. que eu não O lembrava exercício que de existia. autorreflexão, né, também de tudo, Cara, da Bruno, jornada. muito, muito. Por isso que a minha conexão com o Gui também foi muito forte. Queria falar sobre ele, porque ele tá incrível no filme, né? Não é o É máximo. o máximo aquilo. É o Eu já máximo, assisti cara. muito, eu já assisti muita produção que tem, né, personagens autistas ali, enfim. Eu adoro uma série da Netflix que. Humor no espectro. Não! Aquela. Ai, meu Deus, que eu esqueci o nome. Atypical. Atypical. Maravilhoso. Meu Deus! Era É. minha série favorita por anos da Netflix. Ótimo. E assim, enfim, eu adoro reparar isso no trabalho do ator, tal, que é um trabalho muito difícil. E ele tá muito bem, né, no Cara, filme. imagina uma criança, cara. Uma criança. Exato. Ele é. quase não tem falas e ele passa tudo no olhar, no trejeito. Posso falar que era muito impressionante? Ele é um ator nato. Ele tem dentro dele. Ele tem coisas de. Se você olhar no filme, e é bom ver no cinema, na tela grande, de muito detalhe que ele que pôs. Uhum. E ele que Legal. propôs. E ele é um ator consciente. Ele não é uma criança e ele não fica só recebendo as ordens. Uhum. Várias vezes ele me puxava de lado e falava: "Você acha que eu posso fazer isso? Se eu falar isso, Eu queria será que saber ele isso. será que ele faria isso?" E a gente trocava, cara, Que trocava. legal. Uma criança, assim, super Ele um teve alguma talento. convivência com Ele conta que ele tem amigos autistas da Ah, escola, tá. que ele conviveu, Uhum. mas, depois eu mandei vídeos também, mandei muitos vídeos, conversamos bastante. A mãe dele é muito presente na vida dele, muito. A mãe dele, assim, vive a vida artística dele e prepara ele demais, Que assim. legal. Então ele chegou pronto, essa é a real. A real é que o videoteste dele já tinha a crise, que era o ponto fundamental do Uhum. personagem, passar por uma crise do espectro autista, que não é uma coisa simples, é uma coisa muito violenta, é uma coisa muito triste que acontece, e a gente tinha que retratar isso no filme, Sim. com veracidade. O filme, eu que tenho um filho autista, que muita gente olha pra mim meio como um porta-voz dessa causa, como um embaixador, e eu vou fazer um filme que não seja, que não tenha veracidade, não rola. É Tem que importante. ter, tem que ter. Então, o nosso combinado, aliás, entre eu, a Alvarenga e a produtora, é que se a gente não achasse o menino, a gente não ia fazer o filme. Mesmo com tudo levantado, tudo pronto, se a gente não achasse o menino, a gente não ia fazer o filme. E achou. E ele chegou prontinho. Meu, chegou pronto, cara. Foi uma maravilha. No teste ele já se emocionou, eu me emocionei. E foi até meio engraçado, assim, meio awkward, assim, né? Meio constrangedor, porque era um dia de testes no estúdio. Eu ia fazer ali o teste com 6 crianças. Ele foi tipo a quarta. E não Na hora, quis a gente já mais nenhuma. sabia que era ele, mas imagina, as outras crianças estavam lá com o pai, eu ainda fiz mais os testes, e foram super bem as outras crianças também, tá? É bom falar. Foram lá, eu ainda fiquei fazendo mais testes e tal, mas, meu, todo mundo aqui, já no que ele saiu, assim, de cena, a gente se olhou, conversou ali rapidamente, falou, meu, é ele, tem que ser. E aí ele conta que, assim, ele contando bonitinho, ele fala assim, eu fiz o teste com o Mion e tal, aí eu saí e, tipo, 20 minutos depois tocou meu telefone falando assim, cara, você foi escolhido, né? Porque foi muita gente assim, meu, não vou perder ele, liga agora, Ai, liga que agora. legal. E você contou que você levou o Romeu nas filmagens, certo? Cara, sabe que eu fiquei na dúvida? Depois eu falei que ele tinha ido, mas depois a Suzana me corrigiu. Nós não levamos o Romeu. Meus outros filhos foram. Ah, entendi. O Romeu não foi, porque cara, as filmagens assim, elas eram ou filmagens que não são legais de assistir para quem não é do É uma coisa público, meio que é para quem fora. não é do meio, Aham. porque é troca de diálogo, e às vezes é locação, é dentro de uma casa, todo mundo muito apertado, não sei o quê.
ou são as cenas legais de assistir, se você não é do meio, que são as cenas de luta. Sim. As cenas de ação, de treino e tal, essas são legais de assistir. Mas essas cenas são muito barulhentas, porque é no estágio de luta, é dentro de uma academia, é porrada, é barulho o tempo inteiro. E aí eu não quis expor o Romeu a isso. Então eu mostrava pra ele vídeo todos os Legal. dias, mostrava pra ele sempre, ele acompanhou todo o processo, tudo, mas meus outros filhos acompanharam essas cenas de luta e tal, pra ver que o pai deles é um badass. Muito legal. As cenas de luta são impressionantes mesmo. Você falou sobre isso agora, né? Que as cenas de luta são impressionantes e elas realmente são. E você fez, você se preparou fisicamente muito pra isso. E seu preparador físico foi o mesmo de Matrix? Além é do verdade? trabalho de coreografia, né? O Will Leong, ele é o cara que fez as coreografias de luta, e ele trabalhou em Matrix, ele trabalhou em Minority Report, Independence Day. Ele é um dos nomes mais assim, respeitados de Hollywood. Que legal. Eu também não esperava, viu? Isso foi coisa da Dani, do Léo, da Formata. Eu tava muito preocupado com as cenas de luta, porque eu tinha que honrar o Stallone, eu tinha que fazer direito. Imagina ele assiste. Hã? Imagina ele assiste. Vamos mandar pra ele. Vamos mandar pra ele. Gente, a gente tem que mandar pra ele. Mandar, eu vou mandar. Mas se ele vai assistir, já são outros 500. Mas assim, tem que assistir. Manda pelo menos as cenas da luta. Fala assim, olha, aqui você Não, tem eu que assistir. contei pra eles, eu contei pra ele o enredo da luta. Eu contei pra ele como é que a luta final se desenvolve. Não vou falar por quê, porque é o grande momento do filme, não vou dar nenhum spoiler. Mas quando eu terminei de contar pra ele, ele falou assim: esse é o tipo de filme que eu gosto de assistir. Tudo! Ele falou assim: esse é o tipo de filme que eu acredito. E então já tive o aval, foi maravilhoso. Maravilha. Mas o Will, ele veio pra fazer as coreografias de luta. Ah, tá. E pra, de certa forma, ele meio que deu uma consultoria pro Alvarenga e pro Faccioli, que é o diretor de fotografia, do posicionamento, porque luta é posicionamento, é um balé, tem que funcionar pra câmera. Então, se a gente pega os filmes mais antigos de luta, a gente consegue ver que nem todos os golpes conectam. Sim. Hoje em dia já é uma loucura, aquele filme, a versão que fizeram do Patrick Swayze, do Matadores de Aluguel com o Jake Gyllenhaal, e com Conor McGregor, o soco é inacreditável. Eu parava, voltava, via de novo, porque eu tava na época fazendo o MMA. Não é possível, o soco pega, o nariz do Jake amassa. Falei, meu Deus, como é que eles fazem isso? Porque é uma loucura isso. Show, nariz. É uma loucura. Esse filme tem, por exemplo, o Creed tem uma coreografia de câmera imbatível, mas a gente vê que os golpes não estão conectando. Mas esses golpes conectam, cara. Daí eu fui pro YouTube, fui atrás pra ver como é que era, e era máscara verde, de fato, era uma almofada verde, que o cara dava o soco mesmo, e depois eles reproduziam a cara. Nossa, que legal. Que é inexplicável. Caraca. Tem um close do soco entrando no nariz, acho que é do Jake, eu acho, se eu não me engano, ou é do McGregor. Eu fiquei maluco quando eu vi aquilo, porque eu tava lá já com muita dor na cervical de ficar. Cara, e a galera lá que fez o filme comigo, eles falam: meu, você vai sentir muita dor na cervical de ficar tomando golpe. E você fica. De fato, cara, né? De fato fica. Então o Will fez as coreografias, mas o meu preparo, e que foi animal trabalhar com ele, tá? Com um cara de Hollywood, assim, você vê que o cara é feito de outro material, assim. Muito, muito sério, assim, muito sério. Dead serious, assim, o cara é muito sério, focado, não tem risadinha, não tem brincadeira, é tudo muito, muito sério, assim. E eu ficava muito em paz, porque ele falava pros dublês e pros lutadores que faziam as cenas comigo, assim, ele olhava pra todo mundo e falava assim: não pode relar no rosto dele. Não pode acertar o rosto dele de jeito nenhum, vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Todo mundo assim, sim, senhor. E ele ficava assim, botando maior pressão, porque, cara, realmente, se parar pra pensar, se tem um vacilo ali, um desvio. Tipo, machuca. Não, se eu fico com o olho roxo, Não. se quebra o nariz, a gente tem que parar a filmar. E eu já falei, no Brasil não dá pra parar a filmar. Exato. Não Custo tem de ser como. altíssimo, né? Não tem. Então tem que ter um cuidado absurdo mesmo, assim. E ele botava essa pressão em todo mundo, porque no final das contas era um monte de lutador, de dublê, e eu aprendi com eles que na hora do ação, todo mundo vai além. Porque você fica empolgado, porque tem o diretor tá assistindo, porque o público tá assistindo, porque tinha a galera gritando mesmo, e a adrenalina te empolga. E aí você perde a mão mesmo, você erra, se conecta, é maluco, mas isso acontece. Você cara. entra no rolê, né? Total, você Nossa. mergulha. É. Então a gente tinha essa tensão constantemente. Mas que legal que teve esse preparo, né? Isso é muito Meu, tem tanto importante. detalhe legal que eu aprendi, que eu vivi, cara. Sim. E o Will, ele falava, ele mandava todo mundo acalmar, ele mandava todo mundo baixar a respiração, porque a adrenalina já ia da luta, já ia fazer todo mundo ficar naquele 220, assim, que é onde o soco pega, que não poderia pegar, né? Então tem todo o trabalho de respiração, mais a pressão psicológica de tipo, não vai encostar ele, não vai encostar no rosto dele. Doideira.
É muito doido, porque é exatamente o que você falou, né? Tem uma preparação pra começar a gravação, porque, tipo, se a pessoa já começa nervosa e tal, vai que ela pesa muito. Não, vai nu, isso acontece muito, cara. Isso acontece real. Caramba, que loucura. Não, e fora o corpo também, né? Que você contou que seu preparo pro corpo também foi insanidade, né? Foi. Mas você já tinha toda uma. Você já tem uma questão com Eu com o tenho, corpo. eu tenho. de- Não foi um rolê novo, assim, não foi uma coisa que eu nunca tinha feito antes. Eu já fiz algumas vezes. Dentro dessas 5 vidas que eu já vivi, dentro dessa minha própria, eu já tive uma vida muito ativa de fisiculturista. Sim. Que Tinha um eu ia- Instagram disso. Hã? Você tinha um Instagram disso, não tinha? Eu tenho ainda, Ah, Bion tem Fitness, arroba eu Bion lembrava Fitness. disso. Tá lá, então lá eu mostrei muito do preparo pro Max Machadada, eu continuo postando muito sobre meus treinos, sobre esse meu lado, que eu saí do armário e me assumi fisiculturista quando eu tinha uns 30 anos, 31 anos de idade, assim. E eu vivo assim. Então, assim, o meu dia a dia já é uma loucura. Ninguém consegue muito entender já o meu dia a dia já é uma loucura para quem não é fisiculturista, etc. Sim. O que eu fiz pra chegar no shape do Max Machadada, cara, é considerado uma insanidade, assim. Mas o resultado veio, eu fiquei muito orgulhoso, não recomendo pra ninguém, não recomendo. Cara, foram assim, 4 treinos por dia, uma Nossa. alimentação muito rigorosa, muito. E eu montei, você falou da preparação, eu montei uma equipe que cuidou só do shape do Max Machadada. E aí, mas eu fiz isso por quê? Porque eu conheço esses caras, era tipo o Paulo Musi, Eduardo Corrêa, o Marcelo Donis, caras que são até conhecidos da internet e tal, e que são meus amigos desde que eu comecei a querer ser fisiculturista. E nós vivemos esse momento, assim. E depois eu tava vendo uma entrevista do Michael B. Jordan falando do Creed, e ele falou que ele fez a mesma coisa. Aham. Ele montou por conta dele uma equipe só pra cuidar do shape do Creed. Porque quando você entra nas filmagens, são horários insanos, né? Se você não toma conta, você se São horários perde. insanos. Aí eu me inspirei no The Rock. Que o The Rock bota os horários do treino na escaleta. Sério? Na Na ordem do OD? dia. Na OD, exato. Tem que ter, porque, cara, imagina, você... Você parava pra treinar. Você tinha lá o seu momento Não, de não treino. durante o dia, mas eu treinava ou antes ou depois. Entendi. Então a produção tentava fazer as diárias para que eu conseguisse sair de lá e treinar. Nossa, é tiro, né? Muito, cara, muito. Porque, mas imagina, você vê o personagem... Você vê um personagem, tipo, que o shape vai sumindo ao longo do filme. Sim. Não pode, né, cara? Não pode. Então ainda tem isso. Todo mundo exausto do dia. Ou o dia que eu gravei luta. Lutei o dia inteiro, tava Nossa. quebrado. Ah, foi um dia só só daquela cena. Não, foram vários dias. Da cena final, eu digo. Foi mais de um dia pra fazer a cena final. Tá. A luta final. Trouxe um spoiler aqui sem querer. Não, não. É, quase. Foi mais de um dia pra fazer a luta final. Pra filmar ela foi. E eu tenho uma curiosidade, a gente tem que encerrar daqui a pouquinho. Mas eu tenho uma curiosidade que eu quero muito perguntar. O nome de Por Acaso foi uma homenagem ao personagem de Sandy Jr.? Olha o easter egg. Olha o Sim. easter egg. Eu acertei Olha a aqui. conexão. Eu acertei aqui a conexão. Easter egg. Eu fui de Max a Max, mas foi uma feliz coincidência, Ah, tá? foi coincidência? Uma feliz coincidência. Por quê? Tem outro easter egg, né? Eu não ia conseguir terminar esse episódio sem perguntar isso. Não, mas pra quem assistiu o Sandy Júnior no SEMA, tem outro easter egg também no meio do filme, né? Tem outro? Do vídeo da Laís, com o Bruno, com o menininho vestido de pinguim. Mas então, não lembro disso em Sandy Júnior. É que eu assisti Sandy Júnior. Não, é a música que toca, né? Tá bom. Tem que ir pro cinema. Tem 2 easter eggs pra Eu quem vou viu ter Sandy que Júnior. catar no cinema o easter egg também, que eu não peguei aqui pela sala, não. Você via Sandy Júnior? Você é muito novo pra Mas isso. eu vi Aquária, tá? Eu vi Aquária. Não, mas você é novo pra Sandy Júnior, amigo. Mas, ó, a coincidência qual foi? Assim, um dos papos que eu tive com o Stallone foi... Ele me falou dos nomes. Passos, achei chique. Não, é maluco. Eu sempre tenho que falar isso. Não é história do Naldo. Naldo, bom, eu te amo, mas isso não é história do Naldo. É real, eu troco com o Stallone até hoje. Ele é um cara muito generoso. Legal. Muito disponível mesmo, assim. E uma das coisas que ele me falou foi dos nomes. Ele falou assim, cara, um filme de luta, um lutador, ele tem que ter um nome curto e forte para as pessoas gritarem. Então, por exemplo, não pode chamar, sei lá... Roberto. Dá pra ser. Eu ia falar, tipo assim, sei lá, Venceslau, entendeu? Não dá pra gritar, Venceslau, sabe? Sim. Tem que ser tipo Rocky, Drago, Apollo, Creed, sabe? É firme e forte. E aí o Cursino trouxe Max. Entendi. Max Machadada. No começo eu fui até meio... Fiquei meio... Cara, foi sem querer o Max. Eu Foi sem juro. querer. Max, juro pra você. Porque como o filme tem muitas referências da sua própria vida, eu falei, certeza, esse nome é por causa do Sandy Foi uma Júnior. feliz coincidência. Depois minha ficha caiu e eu falei, nossa,
Foi do destino mesmo, foi do destino. Agora eu tô muito curioso pra saber o que é esse Max de Sandy Júnior. É o nome dele na série, amigo. O meu personagem O nome chamava dele, Max. Sandy Júnior. É, É. Meu primeiro trabalho como ator na TV foi na série Sandy Júnior. Sim. Gente, que legal. Éramos todos moleques, adolescentes, e a gente fez essa série. E aí ele era o Max. Max nossa. Max. Você vai lembrar E do eu sobrenome? aprendi. Nem eu sei. sei o nome do Max. Não lembro. Porque assim, eu Eu assistia não Sandy lembro Júnior, do Max. tipo assim, eu assistia partes, entendeu? Então, tipo, não tenho tantas memórias, mas eu lembro de algumas coisas. E eu lembro E sabe o que é disso. legal? Todo elenco foi lá na pré-estreia, cara. Que tudo! É, Eu muito acho legal. fofo isso, que o Sandy Júnior tem essa coisa de às vezes se encontrar. cara, Ficou o essa elenco, né? amizade, tem o grupo de WhatsApp, ficou amizade, e é Fofo. muito legal isso. Assim, rola esse clima de, será que vai fazer um filme, né? Desse Uhum. reencontro Ai, dessa queria. galera. Podia ter pelo menos um reencontro, não filme, mas assim, sabe que nem fizeram um Um reencontro de. especial, né? Fizeram um reencontro de Maluco no especial, Pedaço, que é eles Fizeram conversando. com Friends também. Exato. É. Gente, vamos Mais uma fazer. ideia na Agora que tá tela. na Globo, leva essa ideia pra lá, Eu vou Marcos, mesmo. pelo amor de Pro Deus. Globoplay faz todo sentido. Olha Pronto, a só. gente tá aqui no ano de 60 anos da Globo. É Já me isso. foi pra apresentar aquelas, né? Mas, Já faz uma casadinha, vai só tudo. brincadeira. Mas calma, eu tinha mais perguntas pra fazer do filme. Faz aí uma pergunta. Não, eu acho assim, uma coisa que é muito legal é ver você falando do filme, que a gente percebe todo esse carinho que tem, e não é uma coisa que é só sua. Todo mundo que participou dessa produção também tá carregando. Muito, cara. A sua companheira de tela, Andréa Horta, falando, assim, ela parece ter tido um carinho muito grande nisso. E eu acho que é muito legal, e esse é um ótimo incentivo para as pessoas também assistirem no cinema, sabe? Com certeza. Porque quando as coisas são feitas com carinho, a gente sente. É, e- Esses detalhes, eles são feitos pra tela grande porque a gente vai ver essas Exato. minúcias, sabe? Eu acho Exatamente. muito legal. Você tem toda a razão, Bruno, toda a razão. E eu vou te falar uma coisa, esse filme, ele não era pra ter esse tamanho todo que ele teve. Ele foi crescendo, cara. Ele foi virando um Megazord, assim, sabe Foi. por quê? Porque as pessoas foram sendo tocadas pelo coração, cara. Exato, é aí Imagina, que cara, entra a Antônio Fagundes. É. E tem tudo a ver Ele com ser seu pai. Hã? Tem tudo a ver ele ser seu pai. Achei que a estética combinou muito. Super combinou. Esteticamente rolou. Achei que rolou. Mas o que eu queria falar é, ele não precisa fazer esse filme. Ele não precisa fazer nenhum filme que ele não acredite. Cara, o filme entrou no coração dele. A história, ele entendeu o quão importante era pra mim. Uhum. Ele me entendeu como ator, porque ele não precisa fazer um filme com um ator que ele não acredita, ou um filme que ele não acredita. E a história entrou no coração dele. Ele viu as camadas que a gente tinha pra Muito contar ali. legal. Ele entrou, a André entrou, a Varenga entrou, sabe? Aí Globo, obviamente, Disney, meus parceiros, Itaú, Chevrolet, foi todo mundo entrando e o filme foi bom, foi tomando uma forma, assim, muito grande, porque ele tem uma mensagem Isso que eu ia muito trazer boa, agora. cara. Como você enxerga a importância de ter um filme como esse, com essa mensagem agora, sabe? Porque, além de toda a questão familiar que você traz no filme, que é muito você, Marcos, tem também a questão da visibilidade de pessoas autistas ali, né? Assim, é um filme que tem um personagem autista, é um filme que aborda muito sobre isso. Eu queria ouvir de você. Cara, sabe uma coisa que me encantou, assim, depois que a gente começou a fazer as sessões e começou a ter o retorno do público? Algumas pessoas chegavam pra mim e falavam, que coisa linda que você fez um filme sobre autismo. Outras falavam, que coisa linda que você fez um filme sobre paternidade. Que coisa linda que você abordou a luta contra o câncer. Uhum. Porque todo mundo, assim, a maioria das pessoas sabem também que eu e minha esposa passamos por isso também. Ela teve um câncer precoce. Aí muitas pessoas falam assim, pô, que irado que você fez um filme de luta. Então esse filme, ele entra no coração de cada um de uma forma única. Cada um, através da sua própria vivência e dos seus pilares, se identifica na tela com algumas dessas camadas. E isso é muito rico para um filme. Quando um filme consegue abraçar todo mundo que está ali assistindo de alguma forma, é porque ele tem alguma coisa especial. E eu vi na pré-estreia Lutador sair com os olhos esbugalhados de chorar. Doido. Lutador, cara, sabe? Assim, eu vi gente falando assim, eu não choro em cinema, nunca chorei, não sei o quê, mas se emocionou com o filme, porque o filme fala sobre família. Esse é o tema do filme. Ele é um filme que tem todas essas outras camadas que eu falei, mas ele é uma homenagem ao valor da família. E, cara, brasileiro, a gente é um povo família. Muito. É, O pilar do Brasil é família e o Sim. outro é fé. sim. E você pode até não acreditar em Deus, mas você tem fé. Você Sim. tem fé em dias melhores, você tem fé que o rolê vai melhorar, você tem fé É. que amanhã vai ser melhor. Sempre. Então esse filme tem os dois pilares do povo brasileiro. E por isso que ele pega tanto, assim, cara. Sim.
É E é verdade. muito legal também não colocar, tipo assim, as coisas numa caixinha, até porque a gente não vive em caixinhas, né, então ele toca sobre a conscientização do autismo, mas não é um filme que só fala disso, porque Exato. uma pessoa autista, ela não é só autista, ela tem seus hobbies, ela tem as coisas que gosta de fazer, ela tem a história de vida dela, tem a luta do câncer, mas também tem os momentos de felicidade, é muito assim. Então é muito legal ver você falando exatamente isso, que o filme abraça todo mundo. E ainda tem a questão do etarismo também, né. Também É, tem isso. tem isso. E assim, essa história do Max é engraçado isso, porque quando eu criei originalmente a ideia, eu tinha 37. O Max era o campeão, tá, no argumento original, ele era o cara, ele ainda era o maior lutador. E aí passou o tempo. E o tempo vai demorando pra eu conseguir fazer esse filme, o tempo vai passando, esse cabelo vai ficando mais branco. Aí chegou na hora que a gente foi fazer, eu tinha 44. Aí eu falei: "Cara, eu vou ter que mexer nisso aqui, ele não pode ser ainda o campeão Aham. imbatível". E aí a gente reconstruiu a história pra ele ser um ex-campeão, aí que lesionou o ombro. Por que que ele lesionou o ombro? O Max original não tinha essa lesão no ombro. Entendi. A lesão no ombro veio porque eu tenho uma lesão no ombro, eu tive uma lesão no ombro, e eu não conseguiria lutar mais que nem quando eu escrevi o argumento original, e nem treinar. Então o Max não ia conseguir fazer coisas que eu, ator, não E conseguiria. você com seu corpo de agora. Não conseguiria. Então eu falei assim: "Então ele vai ter que lutar como alguém que teve uma lesão no ombro, ele vai Sim. ter que treinar como alguém que teve uma lesão no ombro, porque é o máximo que eu posso entregar". Então eu tive que fazer essas adaptações Couberam ao perfeitamente. Exato, roteiro. ainda trouxe mais camada. Enriqueceu, né? Enriqueceu. Enriqueceu ainda mais. Eu tenho que Muito encerrar o legal. episódio, mas eu vou fazer 2 perguntas antes. Uma, você tá preparado pra ser o Stallone brasileiro? Eu não vou responder, eu só vou fazer isso aqui, ó. É isso! Não, o aval dele já tem, Aval né. dele já tem. Aval já tem. E Você não sabe a alegria que é tão maluco isso, cara, é tão maluco ouvir uma coisa dessa que eu acabou de falar. ué, mas é o que você construiu aí pra gente. É muito maluco. E a segunda pergunta, que é a última, prometo a todos que estão aqui presentes no estúdio, que é filme que todo mundo adora e você nem gosta tanto assim. Ou um filme, Polêmico. ou uma série. É sempre polêmico, mas assim, cara, eu vou te falar, não é nem que eu não gosto, eu tive zero interesse, eu nunca nem assisti, e provavelmente não Não vou vai. assistir. Ai, meu Deus, tô com muito Ó, medo do que vem aí. cruzei os braços aqui, qual Quando vai vem ser? assim, é que vai no meu Eu coração. não sei se é algo que fala muito pra vocês, assim, mas fala muito pra uma grande parcela de fanáticos de cinema e tal, Chega de mistério. que é O Senhor dos Anéis. Ai, também. Não, tudo bem, pode me Ixi, abrir aqui toda. a gente tá tudo no mesmo time. Foi tudo Tudo bem? bem, no mesmo time. Foi tudo bem? Ai, Porque querido. eu já fui Tá achincalhado por falar Sim, isso. mas eu também sou. A gente, Tem noção a gente que vai ser. todos os filmes dá tipo 12 horas de filme. Não, isso já me desanimou, isso muito, muito. E acho que tem que ter esse cuidado com o cinema, sabe? A gente, o MMA é um filme que tem 1h40, que é o tempo exato de entretenimento para um filme. entendeu? Perfeito. Sabe por quê? Eu tenho saudade demais dos anos 90, filmes de 1h30. Vamos É voltar? isso, é. 3 Galera, horas vamos- tá chegando no É normal, E vamos você quer botar saber isso. o tamanho do esforço da nossa consciência? O filme, na timeline completa de tudo que a gente filmou, tinha 2h20. Olha! O roteiro filmado do começo ao fim do MMA ficou com 2h20. E aí a gente falou: "Cara, não tem condições, a gente não vai botar um filme de mais de 2 horas". E o Alvarenga, que é um cara muito consciente de cinema, falou: "Cara, a gente não vai fazer um filme de mais de 1h40". E é isso aqui, o entretenimento é isso, tem que durar, as pessoas têm que sair querendo E a mais. família, pra criança também, tem isso. E é muito importante a pessoa sair querendo mais. Uhum. Se a pessoa olha no relógio, ela liga o celular ali, perdeu, entendeu? Quebrou. Então a gente, inclusive, teve que, na edição, tirar Se esforçar pra tirar. personagens completos, cara. Ai, deve dar um aperto no coração. Nossa, meu, e a dor, assim, cara. E a dor pelos atores e atrizes também, sabe? Que foram lá, Nossa, se sim. dedicaram, entregaram tudo, mas teve personagens que simplesmente desapareceram da história, Que cara. coisa. É uma pena, cara. Mas tá aí a abertura pra mais história. Vai mais né? história. Já dei uma ideia. Não, faz um director's cut depois. É verdade, Mion's Cut. Faz o seu. Mion's Que nem o Snyder Cut. Sim. Ó, eu sei que precisa acabar, mas eu vou ser polêmico só no final, tá? Pra responder a sua pergunta do avesso, tá? Ih. Que às vezes eu gosto disso, eu gosto de nadar contra a Pergunta corrente. que você ama e todo mundo odeia. Não que eu amo, mas assim, eu achei muito bom. Nadar contra a corrente pra exercitar, às vezes é bom. Cria musculatura. Joker 2, baita filme. Sim.
A gente teve a live de Cê- fim do ano aqui. Pô, a gente se dá tão bem assim? Você também? Ah, Não, eu não gostei. Mas Eu fiquei 30 minutos defendendo, assim, ó, sem fim. Gente, não é um filme ruim. Meu, é um baita filme. Os musicais ruins, eles são extremamente propositais. Sim. As pessoas, o musical é horrível. Óbvio, cara, é pra ser ruim, é pra ser horrível. Filme Tô feliz. corajoso, Tô cara. feliz com isso. Cara, corajoso, atuações brilhantes. Assim, fotografia. Eu amei o filme. Não é que assim, tipo, é um dos meus preferidos do mundo. Mas você Mas ele foi tão. achincalhado? Foi tão desprezado. E não, muita gente deixou injusto, de ir. É injusto, porque é um baita de um filme, Baita né? do filme. E assim, eu não gosto que as pessoas deixam de ir porque a internet tá falando mal. Sim. Entendi. Aí eu fui lá tirar minhas conclusões e falei, cara, que filmaço, cara. Não vou ser louca de discordar do Marcos Mion. A essa altura do campeonato... Não, já nos demos tão bem aqui, eu não vou ser... Foi só pra ser polêmico. no Não, eu final. não vou fazer... Aí depois a gente... Vocês fazem o corte, assim, assistam o podcast que o final vai ser polêmico. Gente, eu queria muito agradecer, assim. Tem uma lista de pessoas que eu tenho muita vontade de entrevistar na vida, e você tá nessa lista. Que honra pra Então, mim, cara. assim, muito obrigada, legal. real. Tô muito, muito feliz. Nosso papo Que foi honra muito pra mim. legal. A gente teve Foi uma... ótimo, cara. foi E muito gostoso. rápido, visto Foi que a gente rápido. Passou voando. Passou voando. Bruno, mais uma vez, obrigada. Sempre um prazer estar aqui, gente. Volte sempre. Pode Quero que você deixar, volte. Pode deixar. Tá bom? Que bom, obrigado. Você também, Marcos. Volte sempre. Obrigado. Vamos fazer mais isso, com certeza. Sim. Até porque o cinema é um meio que eu abracei e agora não vou mais sair, não vou mais largar. Aí eu falo pra vocês que eu lancei um desafio pra mim mesmo, que eu vou fazer 5 filmes em 5 anos. Olha só. Fiquem com essa. A news. É. Trouxemos uma Fiquem news, com hein? essa. É isso. Mais uma vez, gente, obrigada. O papo foi gente. incrível. Tá vendo? Foi tão bom que a gente Dessa não vez vai acabar. terminar Vai mesmo. acabar, vai acabar. E assistam MMA Por favor. nos cinemas, por favor. E os Tamo junto. próximos 5 filmes do Mion que vem aí nos próximos Sim, 5 vamos anos. junto, vamos junto. Fortalecendo o cinema nacional. É Volte isso. seu Up Mion, volte sempre, Bruno. E é isso, gente. O Odeio Cinema tem episódios toda semana, quinta-feira. Então não deixa de se inscrever no canal do Adoro Cinema aqui no YouTube. Ou se você tá só ouvindo a gente, já ativa o sininho aí no Spotify ou na sua plataforma de áudio favorita pra ouvir a gente toda semana, que toda semana tem episódios tão incríveis quanto esse. Esse aqui foi um dos melhores, eu sei, mas sempre tem episódios muito bons. Eu agradeço muito a vocês que estão aqui nos ouvindo e vocês que estão aqui comigo hoje. Valeu, obrigado. Valeu. demais. Obrigada Obrigado mais uma mesmo. vez. Tchau.